atividade será o dia 9. Eu vou colocar também a data no Classroom. Então, no final da aula, eu posto a atividade. Bom, e sobre o que nós vamos tratar hoje? Nosso roteiro da aula é composto por dispositivos gráficos, que a gente já começou até a falar sobre isso na aula passada. É também resolução de imagens, tipo de imagens e conversão de formatos. Bom, então, como a gente já vinha comentando, toda imagem criada através de recursos computacionais deve ser apresentada em algum tipo de dispositivo físico que permita a sua visualização. Então, existem diversas tecnologias e diferentes tipos de dispositivos que são utilizados para gerar essas representações visuais. E aí vocês até deram alguns exemplos na aula passada. O colega falou até de um telefone, né, que exibe imagens em 3D. A gente falou da impressora 3D, entre outros. Então, tanto para o usuário como para o implementador de sistemas gráficos, é importante conhecer as características de cada uma dessas tecnologias para sua melhor utilização. Então, vamos conhecer que tecnologias são essas. Então, é possível classificar os dispositivos de exibição em duas principais categorias, segundo a forma pela qual as imagens são geradas. Então, nós temos os dispositivos vetoriais e os dispositivos matriciais. Alguém pode falar rapidamente o que seria dispositivo vetorial ou matricial? Me fale, na verdade, a diferença entre vetorial e matricial, imagens vetoriais e matriciais. Acho que vetorial seria estática, uma imagem estática, assim. Matricial seria algo mais dinâmico. Não sei, chutei aqui. Eu acho que vetorial é uma parada que é usada mais para computação, para imagem digital e tal, para não perder a resolução, por mais que você estique e tal. E matricial para impressão, não sei. Sim, tem muito a ver com isso, justamente. Porque a vetorial, a gente vai ver que ela não perde a qualidade quando você aumenta o tamanho. Tanto que quando você tem uma imagem e você quer enviar para uma gráfica, imprimir lá um outdoor, então a gente nunca vai enviar essa imagem no formato matricial, como, por exemplo, o JPEG. A gente nunca vai fazer isso. Vamos enviar no formato que aceite vetores, porque, como o colega falou, o vetor ele permite que você aumente o tamanho sem perder a qualidade, ele vai se reconstruindo. Já a matricial, não. A matricial, a gente vai ver que ela é composta por pixels, e quando você aumenta uma imagem vetorial, ou melhor, aumenta uma imagem matricial, ela vai perdendo a qualidade. Ok. Então, os dispositivos gráficos vetoriais referem-se a imagens formadas por segmentos de retas. Então, as imagens vetoriais nada mais é do que segmentos de retas. Já os dispositivos matriciais, por outro lado, referem-se a imagens formadas pelo preenchimento de matriz de pixels. Então, são matrizes com diversos pixels espalhados. E a gente vai conhecer melhor o que seria pixel. Então, no caso, aqui é feito de matriz, se a gente der um zoom nela, ela perde a qualidade. Perde a qualidade, justamente. A gente começa a ver os pixels, que são aqueles quadradozinhos. Já a vetorial não, ela vai se reconstruindo na medida que você aumenta o tamanho da imagem ou coloca um zoom. Beleza. Pronto. Isso que é interessante. Então, quando você está trabalhando com edição de uma imagem, se edita ela, quando você está criando uma nova imagem, principalmente, se edita no formato aí vetorial.
e aí quando você quer salvar essa imagem para colocar em algum outro meio, geralmente o pessoal exporta e salva em um formato matricial, que aí envolve JPEG, PNG, entre outros. Já os formatos vetoriais, tem vários formatos, tá? Mas se a gente for usar como exemplo artes gráficas que o pessoal faz em outdoors, nós temos o exemplo do CDR. E também temos o outro formato, que é do software livre Inkscape, que eu não estou lembrando agora. Bom, e aí temos os dispositivos gráficos de entrada e dispositivos gráficos de saída. Então, alguns exemplos, nós veremos alguns exemplos de dispositivos gráficos de entrada. Tem o exemplo da luva, que possui aí sensores. Através de sensores, detectam e medem as flexões e pressões do dedo. Isso aí é justamente para também tentar se imergir em um mundo tridimensional, virtual. Então, as luvas serviriam justamente para isso. Existem os scanners, jogo de médico, justamente, jogo de médico. Ele na verdade, é uma simulação, não é uma simulação de uma cirurgia, por exemplo. Então, as informações de entrada seriam a partir da luva. Existem também scanners tridimensionais, a gente até comentou um pouco sobre scanners. E aí, esses scanners usam câmeras digitais acopladas a uma mesa especial que fornece as coordenadas para o sistema. Então, esses scanners, eles fazem as leituras detalhadas e guardam as coordenadas. Existe também a roupa de realidade virtual. Essa roupa permite a interação com o mundo virtual. Ela se parece um tanto com a tecnologia da luva, porém aqui já é uma roupa completa. Ela é usada para gerar informações de movimento humano e também transmitir sensações. Então, aí é realmente quando o ser humano está imergido totalmente em uma realidade virtual. Aí se utiliza todo esse aparato aí de roupas de realidade virtual. Também tem os plotters, que produzem desenhos em grandes dimensões com elevada qualidade. A gente viu que quando a gente trabalha com imagens maiores, corre um grande risco de perder a qualidade. Então, precisa também de equipamentos que forneçam uma alta qualidade na impressão. E um exemplo é os plotters. E, com certeza, essas imagens que foram utilizadas para impressão, com certeza, seriam as imagens vetoriais. Daniel perguntou aqui, como que não distorce aí? Justamente, Daniel, a imagem, ela é impressa direto no formato vetorial. Então, por mais grande que fique, ela não perde a qualidade. E também existem imagens matriciais que são impressas. Por exemplo, uma foto de uma pessoa. Uma foto de uma pessoa, essa imagem é matricial. A foto de uma pessoa é tipo, tirada em câmeras fotográficas, é uma imagem matricial. Então, se nós quisermos imprimir essa foto no outdoor, a gente tem que levar em consideração os DPIs da foto, que são os pontos por polegada. Então, tem que ser realmente uma foto com muitos DPIs. Não pode ser uma foto básica que você consegue visualizar no celular. O celular, a tela é pequena, então a imagem não distorce. Mas no outdoor tem que ter muito mais DPIs. Ou seja, muito mais qualidade. Muito mais pixels por polegada. A gente vai ver que DPIs são pixels por polegada. Se você tiver um Galaxy S22 Ultra, aí soluciona os problemas, né? Porque pixel ali é que não falta. Não falta pixel não, né? Então tem uma alta definição. Mas e a câmera é boa? Deve ser boa também, não é? 108 megapixels, acho que eles vão lançar um sensor agora 220, se eu não me engano. Vixe Maria. Então,
Topada. Topado. Se você gravar, ele grava em 8K. Se você gravar 8K, se não me engano, a 60 frames ou 30 frames. Se você tirar o print da tela durante a gravação, você tem uma imagem de 30 pixels. Na hora que você escolhe um quadro, um print da tela. Olha, por exemplo, falando em print, eu tô com 2 telas. Se eu tirar o print aqui na tela e recortar, fica horrível. Porque eu tiro o print dessa área grande, quando eu recorto, fica só o vulto. É uma problemática print. E se você consegue tirar um print nesse telefone e ainda sair com uma boa qualidade, porque realmente foi bem construído. Demais, 8K, você tira um print, aquele print equivale a 30 pixels. A qualquer frame que você pare no vídeo e tira o print. Então o cara pode tirar fotos do vídeo sem problemas, não é? Isso, você pode gravar... 30 megapixels, pô. Isso, você grava o ambiente e depois vai batendo print e aí você tem a imagem. Porque muita gente faz essa prática que grava um vídeo e depois sai tirando print, mas as fotos ficam com péssima qualidade, as fotos que são feitas a partir do print. É verdade. A galera colocou aqui, tu paga pela câmera, não é pelo telefone não, né? Eu vi um vídeo de um cara, ele gravou, se não me engano, foram 30 minutos de 8K, e fez um arquivo de 40 GB. Olha, o Daniel tá dizendo que é basicamente uma câmera com função de celular, não é? Verdade. Tipo também é no bolso, porque 12 pau não é pra qualquer um, não. Ave Maria. João Lucas colocou que prefere a câmera do Pocket. Ainda existe? Quem será que tem uma raridade dessa? Marcou as vidas de tanta gente. Beleza. A Samsung, inclusive, ela é uma referência nessa questão de imagens, porque, salvo engano, ela fabrica parte das peças do iPhone. Se alguém estiver mais por dentro. É isso mesmo, ela é a maior fabricante de condutores do mundo, de chips, de tudo. Por isso que a Apple está tentando buscar um concorrente nos Estados Unidos para se desvencilhar da Samsung, porque nessa crise do chip, eles ficaram dependendo da Samsung, para poder fazer os lançamentos. E como está enfrentando crise lá, a seca está atrapalhando a produção, Isso. acaba atrapalhando a Apple. Isso. E nessa seca aí fica tudo mais caro. Até os carros ficaram caros, porque depende também desse material aí, semicondutor. Isso mesmo. Muita coisa envolvida. Olha aí, uma palestra aí. Isso da geopolítica, sabia? Porque Olha o aí, chip atrapalha o mundo todo. Já é um tema aí para tratar no E-Info. Bacana. Temos também os head-mounted displays, que nada mais é do que os óculos de realidade virtual ou até um capacete. Então, eles operam exibindo 2 telas de imagens de uma cena virtual. A gente viu na aula passada que para a gente ter uma sensação de 3D, de tridimensão, no cinema, por exemplo, a gente enxerga 2 imagens. Então, é o que acontece aqui também com esses óculos. A gente enxerga 2 imagens para ter a sensação de profundidade. E aí o nosso cérebro é enganado. Beleza. Temos também o dispositivo monitor, que é composto aí, a grande parte, com material de LCD, na verdade. Displays de cristal líquido. Então, é uma tecnologia de monitores de cristal líquido que funciona através de bloqueio da luz. A intenção é que a luz ela ande verticalmente na tela. Então, um monitor LCD é formado por 2 peças de vidro polarizado, também chamado de substrato, preenchidas com material de cristal líquido.
Olha, polarizado em relação a dois polos. Eles tentam refletir essa luz para que essa luz não saia da tela como se fosse uma lanterna, e sim que essa luz ela percorra a tela na vertical. E também tem os monitores de LED, que é uma derivação também do LCD. Bom, tem os monitores com base em plasma, e aí esses monitores, eles têm uma maior qualidade, de fato, porém eles consomem mais energia do que monitores LED. E a durabilidade também é menor, mas a qualidade no geral, principalmente de imagem, é melhor. Então aqui a ideia básica da tela de plasma é fazer brilhar pequenas e coloridas luzes fluorescentes para formar a imagem. Então cada pixel é feito de 3 luzes fluorescentes, uma vermelha, outra verde e outra azul. E aí essas 3 cores lembram o que para vocês? Vermelha, verde e azul, justamente. Padrão de cores RGB. Show de bola. E a gente vai ver um pouquinho mais também do RGB. Da mesma forma que a televisão com CRT, a tela de plasma varia a intensidade das diferentes luzes para produzir toda a gama de cores. E CRT, galera? Quem é que sabe aí? Da mesma forma que a televisão com CRT. Que televisão é essa? CRT. Alguém lembra? Que tecnologia é essa? CRT. TV de tubo. Tubão? Pode falar. Não, eu falei o que o cara falou, TV de tubo. Justo. E essa TV de tubo, por mais que ela tenha sido substituída pelo LCD, ela já tinha uma boa qualidade, lógico. O tamanho era muito grande, mas eu não sei se vocês eram do time que preferia usar a TV de tubo para jogar videogame. A galera preferia justamente pela curvatura da tela. Alguém aí preferia? Ou tanto faz? Não é? Já aderiram logo à nova tecnologia. Show de bola. Bom, vamos falar um pouco também sobre resolução. Então, a resolução está associada à quantidade e à qualidade de informação que um dispositivo apresenta. Então, pode ser medida em pixels, no caso de monitores, ou em DPIs para impressoras. E aí o pixel, ele apresenta uma unidade que pode ser controlada individualmente e que contém informações sobre cores e brilho. O tamanho do pixel vai depender de como a resolução da tela foi configurada. Então, aqui nós temos uma relação entre o tamanho da tela e a resolução mínima recomendada. Temos aqui a medida nominal em polegadas. 15 polegadas, a gente tem a resolução aqui de 800 por 600. 17 polegadas, a resolução 1024 por 768. 19 polegadas, a resolução de 1280 por 1024 e assim por diante. Quando a gente não usa a resolução recomendada, acontecem alguns efeitos. O que vocês podem dizer? Quando não é utilizada a resolução recomendada de acordo com o tamanho da tela, acontece uma distorção, não é, Daniel? Isso mesmo. Bom, e aqui nós temos as principais resoluções. Então, a HD, que é 1280 por 720, a Full HD, 1920 por 1080, e a Ultra HD 3840 por 2160.
4K eu não trouxe, alguém lembra 4K aí? Qual seria a resolução? Alguém tem a resolução do 4K? Tipo assim, se alguém utiliza, Não, se alguém lembra a Acho que é resolução. 3.000 e pouco, professor. 3.000 e pouco, 4K? 3.800 e alguma coisa. Tá no chat. Eu acho que é isso mesmo. Pronto. Certo. É porque a gente está, na verdade, se referindo a Ultra HD como 4K. Justamente. Então, é a mesma coisa. Já está aqui na tela, na verdade. 4K e Ultra HD, então são basicamente sinônimos. só um adendo. A Samsung ela lançou agora comercialmente uma em 8K, que de tanta definição em resolução e definição por pixel, e utilizando a tecnologia de nanopixel, Sim. eles conseguem passar profundidade próximo ali ao tal do 3D sem óculos, para quem está assistindo. Inclusive, eu cheguei a ver alguns vídeos que as pessoas... Tem tipo uma árvore, um monte daquelas formigas grandes. Você sente a sensação que aquelas formigas estão para fora da imagem, da tela. Caramba. Eu me perguntava se o nosso olho seria capaz de enxergar tanta definição. Né? Mas a resolução 4K ela é muito válida, principalmente em grandes telas. Por mais que em telas pequenas a gente não sinta tanta diferença, em telas grandes vai estar o diferencial da 4K. Então, a Samsung é referência, realmente. E com o 4K, temos também o 4K ou 8K, como o colega falou aí, temos algumas dificuldades de visualização. Vai depender também um pouco mais da placa gráfica e até da conexão de internet e de armazenamento. Então, como a qualidade aumenta, proporcionalmente aumenta também o tamanho do arquivo. Depende da situação, a resolução de alguns aplicativos nem sustenta. Nem todos serão adaptados. Sim. E veja, nós já temos 4K aí, que já está há muito tempo no mercado, e quem é que tem uma tela 4K? Né? Poucas pessoas utilizam, justamente porque não há necessidade tão grande ainda. Mas quando houver, estaremos todo mundo utilizando essa tecnologia 4K. E aí, os aplicativos irão se adaptar também. Bom, então vamos ver aqui uma relação entre pixels e bits. Então, cada pixel ele requer uma quantidade de bits de acordo com o seu modelo de cores. Então, aqui nós temos o exemplo, o sistema RGB. Você já conhece, que vem aí de Red, Green e Blue. E RGB são as cores primárias, né? Vermelho, verde e azul. Cada cor primária, ela tem 256 níveis, ou seja, é como se fosse 256 tons, o que equivale a 8 bits. Então, cada pixel possui 3 cores. Tá? 3 cores, vermelha, verde e azul. E essas cores também têm a variação de níveis, de tonalidades. E como são 3 cores, e cada cor é equivalente a 8 bits, temos um total de 24 bits. Isso é equivalente a 16 milhões de cores, porque a gente considera um pixel com as 3 cores, e cada cor tem aí 256 níveis. Então, a gente pode verificar as possibilidades. A gente vai multiplicar 256 vezes 256 vezes 256,
e vai dar aí um pouco mais que 200, ou melhor, um pouco mais que 16 milhões de cores. Então, combinando aí esses níveis, nós temos aí cerca de 16 milhões de cores. Isso utilizando aqui as imagens de 8 bits. Se for imagens de 16 bits, já aumenta muito mais. Daniel colocou aqui, dependendo da situação, a resolução, certo, beleza, pensei que era coisa nova, beleza, bacana. Então, são muitas cores, justamente por essas possibilidades que o RGB permite. Bom, e o que seria os famosos DPI? A gente fala bastante de DPI, e são justamente os pontos por polegada. Então, é uma medida de resolução da impressora em pontos por polegada. Impressoras laserjet de mesa, aquelas que o pessoal utilizava bastante, imprimem em 300 dpi, geralmente. Impressoras com capacidade maiores de dpi produzem uma saída mais suave e mais limpa, ou seja, com maior qualidade. A gente vai ter um nível mínimo de distorção na impressão. O termo DPI também é usado para medir resolução de digitalização e para indicar a resolução de um bitmap. Então, se você for digitalizar um documento e selecionar, digamos, 200 DPI, se não me engano, tem essa opção nas impressoras, geralmente, corre o risco de o documento sair totalmente, como eu posso dizer, sem nitidez, você não vai conseguir enxergar direito. Então, pelo menos 300 dpi. Imagens a serem impressas, o mínimo recomendado para uma boa resolução são 300 dpi. Vai depender também, lógico, do tamanho dessa imagem. Quanto maior a imagem, mais dpi você tem que configurar. Beleza. Então, o número de pixels por polegada de uma imagem em formato bitmap é uma medida em ppi, tá? Então, o número de pixels por polegada é chamado aí de ppi, tá? Já o número de pontos por polegada é dpi. Então, tem essa pequena diferença. E resoluções baixas podem resultar em aparência granulada na imagem. A palavra é essa, granulada. Nas imagens em formato bitmaps. Tá? Aqui são as imagens, de fato, matriciais. As resoluções altas podem produzir imagens mais suaves, mas resultam em arquivos maiores. É interessante que, quando a gente aumenta o tamanho de uma imagem vetorial, o tamanho permanece. O tamanho do arquivo permanece o mesmo. Já se nós aumentarmos o tamanho de uma imagem matricial, o tamanho do arquivo ele aumenta bastante. Então, temos um exemplo aqui de 3 imagens com as resoluções de 100 dpi, 200 dpi e 300 dpi. Bom, virtualmente todos os dispositivos de entrada e saída gráficos usam uma malha retangular de posições endereçáveis, a qual é denominada retângulo de visualização. E aí a resolução gráfica de um dispositivo é o número de posições, ou pontos ou pixels, horizontais e verticais, que ele pode distinguir. E aí existem 4 parâmetros que definem a resolução. Tem o NDH, que é o número de posições endereçáveis horizontalmente. Tem o NDV, que é o número de posições endereçáveis verticalmente. E ainda o width, que vocês já conhecem bem, que é a largura do retângulo de visualização em milímetros.
também o height, que é a altura do retângulo de visualização em milímetros também. Então, quando a gente tiver lá na parte prática, a gente vai utilizar um pouco aí desses termos, esses parâmetros, na verdade. Bom, e aí, reforçando, a gente já tem uma noção do que é imagem vetorial e matricial, mas aí a gente pode classificar justamente em vetorial e matricial. E observem que uma imagem vetorial, ela pode ser ampliada mantendo a qualidade. Então, nós temos aqui um círculo, que é um vetor, tamanho 1 kilobyte, que quando ampliado, permanece com o tamanho de 1 kilobyte e também permanece com a sua qualidade. Já o bitmap, não. Bitmap, que é uma imagem matricial, por exemplo, ele começa aqui com 10 kilobytes, ele é ampliado, fica muito à mostra, os pixels, e perde muito sua qualidade e ainda aumenta o tamanho. Foi agora para 250 kilobytes. Então, não existe um melhor ou pior, tá? Vai depender da situação onde você vai aplicar. Então, é necessário saber em qual tipo você salva. João Lucas colocou aqui, próximo celular da Samsung vai inaugurar o sensor de 200 megapixels. E até 2025 está previsto o lançamento do sensor de 576. Tudo comercial. E lá em 2025 eu vou estar usando o quê? Os 3 megapixels ainda? Ô, professor, eu notei aí que Rafael tá toda hora entrando e caindo aí. Entrando e saindo. Eu acho que é a internet, a conexão dele. Sim. Aí na hora da chamada o senhor coloca a observação lá. Porque pode ser que seja internet, beleza? Para o menino não ficar com falta. Sim. Ontem ele estava? Eu acho que não Ele sei. tava. Não lembro, acho que sim. Pronto, mas eu vou colocar a presença nele sim. Porque quando a gente depende de internet é complicado. É a história do iPhone, né? Quando lançam o 13 e o 13 Pro Max, é que eu vou estar comprando o 7. Desse jeito. Mesma coisa Samsung. Beleza. Então, a representação vetorial é empregada para a definição e modelagem de objetos que serão representados pela imagem. Na representação vetorial são usados como elementos básicos pontos, as linhas e curvas. Esses elementos são chamados de primitivas gráficas. Cada primitiva gráfica possui um conjunto de atributos que definem sua aparência e um conjunto de dados que definem a sua geometria. O S22 Ultra está só R$10.000. Nossa, vou aproveitar essa promoção aí, apenas R$10.000. Vamos ficar com o Celta mesmo. Vamos preferir o Celta. Na versão básica. É aquele que dobra, que tem 2 telas, a tela dobrável. Não, essa aí é a linha Z, que é o Galaxy Fold e o Galaxy... Agora esqueci, mas o S22 Ultra seria o Galaxy Note da geração passada. Só tem quase 7 megapolegadão lá, gigantesco, pro cara botar no pulso. Aí não precisa mais nem de notebook, faz tudo logo no telefone. E pelo valor também. Isso na versão básica. Misericórdia. É isso aí. Então, a gente tem as vantagens das imagens vetoriais, que é facilidade de armazenamento dos elementos geométricos, facilidade de manipulação, ou seja, a escala a gente pode aumentar, pode girar, a alteração é bem simples, mas temos desvantagens também nas imagens vetoriais. Requer dispositivo de saída específico para ter bons resultados
e a reconstrução é um pouco mais lenta. Quando você, por exemplo, aumenta o tamanho, essa reconstrução é um pouco mais lenta. Então, nós temos aqui um exemplo de uma imagem vetorial com e sem preenchimento. Já na imagem matricial, a imagem é descrita por um conjunto de células em um arranjo espacial bidimensional, ou seja, uma matriz. Cada célula representa os pixels da imagem. Nessa matriz, cada célula representa o pixel da imagem. Os objetos são formados usando adequadamente esses pixels. A imagem matricial, as imagens matriciais são também conhecidas como bitmaps. Tá? Então, quando a gente fala em bitmaps, a gente está falando de uma imagem matricial. A representação matricial é usada para formar a imagem na memória e nas telas do computador. Nós temos aqui um exemplo. Temos aqui uma matriz. Tá? E veja que é representado aqui por números binários. E tudo isso se converte a pixels. E aqui no monitor a gente já consegue ter uma imagem. É uma imagem aí bem simples. Tá? Mas a gente consegue ver nitidamente os pixels, que são essas células. Bom, e aí a gente tem um exemplo com bitmaps, que é justamente o zoom. Você pega uma imagem, por exemplo, essa flor, quando você dá o zoom, nem parece mais uma flor de tão distorcida que ficou. E vamos às vantagens das imagens matriciais. Ela possui uma fácil tradução para dispositivos baseados em pontos, ou seja, monitores, impressoras. Então, como são dispositivos baseados em pontos, é mais fácil a tradução. Fácil armazenamento e leitura. Imagem matricial você consegue abrir no computador sem ter que instalar nenhum programa específico. Já vetorial você precisa instalar alguns programas de edição de imagem vetorial. Valores dos pixels podem ser alterados individualmente ou em grupo. E aí nós temos algumas desvantagens que as imagens elas podem ser muito grandes e também tem a dificuldade em realizar operações de escala, ou seja, quando você aumenta ou diminui o tamanho, pode ser que a imagem fique distorcida. Bom, em resumo sobre imagem matricial, quando você quer criar uma imagem do zero, você usa, ou melhor, quando você quer criar uma imagem do zero, você vai usar vetores ou matrizes. Quando você quer criar uma figura, na verdade, vou nem falar uma imagem, uma figura, você utiliza vetores ou matrizes? Vetores. Justamente, vetores. A gente está criando ali uma imagem, uma figura do zero. E quando a gente quer editar uma fotografia tirada por um S22 Ultra, quando a gente quer editar essa fotografia, remover o fundo, por exemplo, ou clarear, colocar efeitos, a gente está fazendo uma edição relacionada a vetor ou matriz? Matriz. Justamente. Beleza. Acredito que a maioria já sabia essa diferença entre vetores e matrizes, mas agora quem não sabia já ficou claro. Bom, e temos as conversões de formatos. Temos aí vetorial para bitmap, onde uma imagem vetorial é decomposta em pixels e colocada numa matriz. Esse processo é feito na exportação de um projeto vetorial, você exporta e salva como PNG, JPEG, por exemplo. A qualidade, ela vai depender do tamanho da matriz. E pode ser que aconteça alguns problemas de serrilhado. Então, no projeto vetorial, a gente não percebe o serrilhado, mas quando essa imagem é exportada, é convertida para um bitmap,
Então já é possível ver o serrilhado, que é de fato os pixels se aparecendo aqui na imagem. Então aqui nesse exemplo a gente consegue ver que ficou um pouco mais serrilhado após a conversão para bitmaps. Tem também a conversão de bitmaps para vetorial, que gera alguns problemas. É uma conversão mais difícil, com altos índices de falhas. Alguns programas de edição vetorial, eles têm uma função que é rasterizar. Então, ele rasteriza a imagem matricial e reconstrói em formato vetorial. E aí, utiliza algoritmos e heurísticas de detecção de formas. Resultados bons para formas geométricas. Então, se o bitmap tiver formatos geométricos, aí vai ter um bom resultado na conversão. Mas se for imagens reais, tipo uma foto de uma pessoa, então a conversão não vai ser satisfatória. Vai converter para formato vetorial, porém bem distorcido. Também, normalmente, resulta na perda de cores. Nós temos aqui, por exemplo, o símbolo da Coca-Cola convertido para a imagem vetorial. E veja que não teve sucesso nessa conversão. As formas, elas tendem a ficar geométricas. E dessa vez aqui não ficou perfeito. Então, se a pessoa quiser realmente converter para vetorial, ela vai ter que reconstruir toda a imagem. Então, ela vai ter que desenhar o círculo, colocar o efeito de iluminação e construir aqui as letras, porque muitas vezes não tem a fonte que seja igual. Aí, quando não tem a fonte, tem que construir realmente a letra desenhando. Então, é um trabalho a mais. O problema é ficar 100% igual. Rasterizando direto pela função, não fica. Mas se você for reconstruir a imagem vetorial do zero, fica bem parecido, viu, Daniel? Às vezes fica até igual. Dá um bom trabalho, mas fica bem igual. Ok. Por hoje era isso, tá? O slide está no ambiente e agora eu vou postar a atividade para vocês. Ok? Antes de postar a atividade, vou fazer logo a chamada. Essa atividade, Daniel, é para ser entregue até o nosso próximo